profetas. Eles são treinados como nazireus. É isso que o livro de Amós vai nos dizer. Então, essa é a primeira característica de João. A segunda, a frase importante que lemos ali em Lucas capítulo 1 também. Não beberá vinho nem bebida forte. Vamos entender o que isso significa de uma maneira muito simples, meus amados irmãos. Não precisamos explicar muito o símbolo, penso eu. Vinho fala sempre de gozo, de alegria. Basta você ler João 15, o capítulo sobre a videira verdadeira. E você vai ter o símbolo muito claramente expressado. Meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. João escreve a sua epístola falando sobre a comunhão trina, que nosso irmão mencionou aqui, dizendo, e isso eu vos escrevo, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E isso eu vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Vinho, alegria, gozo, prazer. No sentido literal, natural, o vinho está aí. Para oferecer esse gozo, alegria e prazer naturais. Desfrute natural. Certo? Não que seja intrinsecamente errado o beber vinho. Intrinsecamente errado é o se embebedar. Né? Não vos embriagueis com vinho. Paulo não diz não tome vinho. Ele diz não embriagueis com vinho. Não é? Então, naturalmente falando e literalmente falando, o que significa o vinho? Um apego a prazeres, a deleites e a gozos naturais. Deleites naturais. Então, não beberá vinho nem bebida forte. Sabe por quê, meus irmãos? Penso que há um princípio espiritual aqui, especialmente na linguagem clara do Novo Testamento, né? Do que vinho significa especialmente. Prazeres do mundo, por um lado, e o vinho de Deus, o Espírito Santo, gozo, alegrai-vos sempre no Senhor. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, verso 17. Então, o princípio espiritual que penso que precisamos guardar no nosso coração. A nossa medida espiritual não é, a nossa capacidade espiritual não é medida por quanto de vinho nós bebemos, mas por quanto de vinho nós repartimos. Então, para que seja realidade em nós, e através de nós, esse vinho e esse gozo sendo repartido a outros, o que é necessário? Não beberá vinho nem bebida forte. Ou seja, não vai se entregar a deleites dessa vida, de tal forma que ocupe um lugar indevido no seu próprio coração. Então, esse é o sentido de não beberá vinho nem bebida forte. Embora ali para João é claro, o sentido é literal, inclusive. Nossa vida não é medida pelo quanto de vinho nós bebemos, mas pelo quanto de vinho nós derramamos. Segunda frase importante ali, em Lucas. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Oh, meus irmãos, me impressiona muito essa linda frase. Falando de modo bem objetivo sobre essa característica. O primeiro encontro de João, o precursor, com o Messias que ele iria anunciar, aconteceu quando os dois eram crianças dentro do ventre das suas mães. E o encontro é tão lindo, registrado aí em Lucas, você depois faça sua leitura, é dito que quando Isabel recebe Maria, que foi visitá-la, porque ficou sabendo que o Senhor operara generosamente nela, Isabel era estéril, então Maria vai visitá-la, faz uma longa jornada, podemos imaginar isso, uma menininha, uma adolescente basicamente, talvez 15 a 16 anos, grávida, fazendo essa jornada até a região montanhosa de Efraim para encontrar Isabel. E quando as duas se encontram, então, e ela saúda Isabel, então Isabel vai dizer, quando ela foi saudada, a criança, João, se estremeceu, mas não só isso, veja, de alegria, assim diz Isabel, dentro do seu ventre. Sabe, irmão, sem entrar em especulações, mas queria sugerir algo para você, é só uma sugestão. O texto de Lucas disse que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Me parece que foi nesse encontro com o Messias no ventre de Maria
que o menino foi cheio do Espírito Santo, no ventre da sua mãe, o precursor. Nós temos 2 grávidas, 2 meninos nos seus ventres, e o primeiro encontro do precursor com o Redentor. Que encontro maravilhoso. Então, mais um detalhe sobre a vida de João: cheio do Espírito Santo. Isso significa que ele é cheio de gozo, é cheio de prazer, é cheio de alegria. Sabe, irmãos, o nosso problema não é que nós tenhamos, que nós busquemos prazer demais. O nosso problema é que nós buscamos prazer de menos. Porque todo o nosso prazer, toda a nossa busca pelo prazer está resumida numa só pessoa. E é nele que buscamos prazer de menos. Porque se nós fôssemos realmente buscadores de prazer, então nós encontraríamos o prazer no lugar certo. Nós que somos dele, claro. Né? Então, esse primeiro encontro, tão lindo. João, um vaso cheio do Espírito Santo. Como o Senhor encontrará nessa terra um testemunho agradável ao seu nome, se nós não formos cheios do Espírito Santo? Como? Nós seremos cheios do quê? Como também nosso querido irmão mencionou. Seremos cheios de autointeresse, seremos cheios de projetos, seremos cheios de planos, seremos cheios de coisas. Não é? Então essa é a segunda característica do vaso João. Primeiro, um nazireu. Segundo, colocado juntos aí, não beberá vinho e nem bebida forte. Sem promiscuidade com os prazeres do mundo. Utilizando do mundo, mas não abusando dele. Usando do mundo, mas não sendo usado por ele. E, junto com essa segunda característica, cheio do Espírito Santo. Vamos para a terceira. Tão bonita também. Mencionada lá no verso 80 de Lucas 1. Vamos lê-lo. Depois que Zacarias pronuncia esse maravilhoso cântico, que inclusive tem aspecto profético, ele vai dizer no verso 78 sobre essa entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual, misericórdia, nos visitará o sol nascente das alturas. Esse não é outro senão o Messias. Mas Zacarias ainda não o tinha visto, é claro, né? Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Terminou o cântico de Zacarias aqui. Então Lucas prossegue assim: e o menino, João Batista, crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Terceira característica da vida, e consequentemente redunda no serviço de João: solitude. Solitude. Deixe-me ler para você uma frase de um irmão sobre o que significa solitude. Ele diz assim: a solitude, que em si mesmo significa estar a sós com Deus. Mais especificamente falando, não é apenas o tempo que nos retiramos para estar a sós com Deus no quarto fechado. Implica num primeiro plano nisso, podemos dizer assim, mas é muito mais que isso. É trazer o nosso quarto fechado conosco onde nós formos. Ou seja, nada tem permissão, nada e ninguém tem permissão para separar a face do nosso Senhor da nossa face. Se qualquer intruso tentar se colocar ali, apetites, paixões, clamores, ambições, pecados, seja o que for, coisas lícitas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, se qualquer intruso tenta fazer esse movimento aqui e ofuscar a face do Senhor na nossa face, então o bendito Espírito Santo acende aquela primeira luz amarela, antes da vermelha, dizendo: preste atenção, o intruso está vindo aí, para nublar o teu rosto do meu rosto. Não permita, diga não a ele. Então, se nós insistimos, então ele acende a luz vermelha e diz: tome todo cuidado.
Então,